eu quero fazer essa leitura do texto com vocês. Aqui, abra sua Bíblia no Salmo 121, que tem como tema Deus, o fiel guarda dos homens. Eu quero ler esse texto, um cântico de romagem, e diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, diz o salmista. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar nesse instante, queridos. Eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida. Te louvamos porque estamos ainda aqui em nossos lares, reunidos como famílias do Senhor, espalhada por toda a terra. O teu povo está te buscando a face, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. Clamamos a ti. Ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa iluminar a mente dos homens e através da Tua graça especial, da Tua graça comum que seja derramada sobre toda a terra, Senhor. Ó Pai, a Tua graça especial que alcança os Teus eleitos, os Teus remidos, Pai, e a Tua graça comum que alcança toda a terra, todos os povos. Ó Deus, que haja logo, em nome de Jesus, a solução para esse grande percalço que está ocorrendo em todos os países, em todo o mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor, que haja solução, que haja logo a vacina da cura contra esse terrível vírus. Ó Pai, abençoa a Tua igreja. Nesse dia do Senhor, o Teu povo reunido em seus lares, ouvindo a Tua palavra e rendendo graças ao Teu nome. Edifica-nos, fala ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus amados, em meio a essa situação tão difícil que nós passamos, nós não perdemos a nossa confiança, a nossa esperança. O texto que lemos aqui encontra-se no livro de Salmos, Aqui nós temos o segundo do livro de Salmos, aqui o segundo desses livros chamado de Cânticos de Romagem. Aqui, irmãos, faz parte dessa coleção dos cânticos de romagem, que são no total de 14 salmos, começando do Salmo 120 até o Salmo 134. E, meus irmãos, esses salmos formam uma coleção de hinos que eram cantados pelos peregrinos judeus quando eles estavam indo em direção a Jerusalém. E eles iam uma vez por ano, ao menos, de acordo com a lei de Moisés. Eles iam para adorar o Senhor, eles iam para louvar a Deus nas festas judaicas. E temos aqui, meus irmãos, este Salmo de número 121, que é exatamente o Salmo que fala da confiança, da segurança de Deus pelo seu povo. Aqui, os salmos de romagem mostra e conta-nos as experiências do povo de Israel, As experiências que eles passavam, as quais nós também passamos, momento de tristeza, momento de alegria, e momento de esperança, e momento de confiança em buscar a face de Deus. Os peregrinos em caminho a Jerusalém, eles em caravana com todo o povo de Deus, vindo de várias cidades da Palestina, ali rumo a Jerusalém, eles iam para Jerusalém para adorar, para sacrificar, para oferecer a Deus o seu coração. E é lá, exatamente para onde eles vão, que eles clamam a Deus durante a sua peregrinação, porque os salmos de romagem eram cânticos entoados pelo povo de Deus rumo a Jerusalém. E eles iam a Jerusalém até o Monte Sião, onde estava o templo do Senhor. Eles iam a Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. Eles iam a Jerusalém, onde os levitas rendiam graças a Deus, prestavam culto ao Senhor, onde os sacerdotes ofereciam a Deus gratidão pelo perdão, onde ali no Monte Sião, em Jerusalém, no templo do Deus vivo, era feito o sacrifício, onde as pessoas entregavam a Deus as suas ofertas e clamavam e adoravam ao Senhor. Os peregrinos, eles durante essa caminhada rumo ao Monte Sião, a Jerusalém, eles iam com seus filhos, esposa, animais, com todo o povo em caravana em direção a esse lugar de adoração. Meus irmãos, e nessa caminhada havia dificuldades, e estes salmos nos lembram como devemos lidar com as dificuldades, como devemos andar em meio à nossa peregrinação. A exemplo dos salmos
dos cânticos romais, da peregrinação do povo de Deus até Jerusalém, todos nós aqui estamos peregrinando até a Jerusalém celestial, até o encontro com o nosso Senhor. Então esse Salmo 121 nos lembra que devemos buscar a Deus, o socorro de Deus em toda e qualquer situação. E quando enfrentamos na nossa caminhada nesse mundo os desafios, os dilemas, estamos agora reclusos em nossos lares, mas a igreja do Senhor não deixa de confiar, de perseverar em Deus. E nós vemos aqui nesse salmo que no verso 1 o salmista pergunta: de onde me virá o socorro? É exatamente isso, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Certamente você tem feito isso nesses dias, certamente nós temos feito isso na caminhada aqui da nossa peregrinação, né? Porque almejamos um dia fazer parte desse reino, desse novo céu, da nova terra que o Senhor nos prometeu. Prometeu aos seus discípulos, no João 14, que iria para o Pai preparar morada e logo voltaria. E nós temos visto os sinais se cumprindo, que Jesus está voltando. E a igreja anseia por esse momento, essa expectativa da volta de Jesus, porque todas as promessas do Senhor, elas se cumprem, se realizam. Nós temos isso visto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ainda falta essa revelação, essa volta do Senhor Jesus, do qual a igreja anseia pela sua vinda. Meus irmãos, essa pergunta, de onde me virá o socorro, é compreensível, porque os peregrinos judeus aqui, quando estavam indo para Jerusalém, até chegar lá, eles passavam por várias dificuldades, né? Aqui, eles tinham os perigos durante o dia e a noite. Observa que o salmista, quando diz eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele faz essa pergunta e ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vaciles, não dormita aquele que te guarda. Então nós vemos aqui que os peregrinos, nesse momento aqui, em que eles estão peregrinando até Jerusalém, eles fazem um clamor a Deus, não é? Eles reconhecem que nessa caminhada até Jerusalém é uma caminhada longa de dias, e eles vão passar em uma terra íngreme, rochosa, os perigos do dia, né? O sol escaldante, os ladrões, os salteadores, aqui o ataque de um urso, do leão. Então durante o dia tinham seus perigos, por isso que o salmista eleva os olhos: de onde me virá o socorro? E durante a noite, além do frio, também os perigos, o terreno íngreme, então assim, muitos percalços poderiam suceder. Então na peregrinação, o povo de Deus cantava louvores, entoava salmos que transmitiam confiança, que transmitiam a expectativa, a esperança de Deus como o seu Salvador. Então, irmãos, aqui, tanto durante o dia como a noite, os peregrinos tinham essa garantia da promessa, quando diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dorme, nem dormite aquele que te guarda. E nós precisamos ter essa esperança em nossa vida. Precisamos saber que Deus, ele não dorme, ele não dormita. O guarda de Israel, ele vela pelo seu povo. O Senhor Jesus disse: eis que vou para o Pai preparar morada, mas não vos deixo só, deixo-vos o Espírito Santo. O Israel de Deus, o Israel espiritual, é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, nessa peregrinação, aguarda a volta de Cristo. Meus irmãos, assim o peregrino, a caminho de Jerusalém, o homem temente a Deus, vulnerável com sua mulher e filhos e seus animais, na sua caravana com o povo de Deus, rumo a Jerusalém, eles exaltam a Deus, eles clamam a Deus, como tem o tema desse salmo: Deus, o fiel guarda dos homens. Deus é fiel porque ele não pode mentir, porque em toda a sua palavra, todos aqueles que o temem, Deus os livra de todo mal, Deus os protege, Deus os guarda, ainda assim sabendo que é possível passarmos por momentos de lutas e dificuldades, mas o Senhor promete aqui guardar a alma, proteger-nos de todo mal. Meus irmãos, aqui os peregrinos se sentem na sua própria vida e natureza a vulnerabilidade, né? Por isso que eles fazem a pergunta: de onde me virá o socorro? E certamente nós, como povo de Deus, fazemos essa mesma pergunta durante a nossa caminhada: de onde me virá o socorro? E nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Quem poderia socorrer os peregrinos em meio a tantos perigos e desafios nessa peregrinação rumo a Jerusalém, os perigos do dia e da noite? Quem poderia ajudá-lo? E o verso 1, exatamente esse questionamento deles:
né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Entendemos, irmãos, que os montes aqui que estavam ao seu redor, não é a esses montes que entendemos aqui que os peregrinos, o povo de Deus clamava. Eles estavam lembrando do Monte Sião, onde estava o templo de Deus, a Arca da Aliança. Eles estavam elevando seus pensamentos, sabe, o seu anseio, lembrando do templo do Deus vivo, da habitação do Deus eterno. Eles estavam lembrando, levando seu pensamento a Jerusalém, exatamente aonde eles esperavam encontrar-se com Deus, aonde ali os sacerdotes estariam oferecendo a Deus sacrifícios pelo perdão do povo, intercedendo em meio do povo, porque no Antigo Testamento o povo era conduzido pelos seus servos e Deus ministrava a palavra ao coração. Nós hoje não temos a necessidade de sacerdotes, nós não precisamos ir ao templo de Jerusalém, nós não precisamos ir ao Monte Sião, nós encontramos a Deus em espírito e em verdade, adorando a Deus com toda a sinceridade. Meus irmãos, então o salmista aqui, quando diz, ao levantar os olhos para o monte, há uma súplica, há um pedido silencioso ao Deus soberano, ao Deus onipotente, que sabe todas as coisas. O salmista clama a Deus. Irmãos, é exatamente de quem ele espera o socorro. Como ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor. O socorro da igreja do Senhor aqui na terra vem de Deus soberano. Eles poderiam dizer que o socorro deles estava quando eles estavam peregrinando, os homens com as suas armas, com a sua, sabedoria e poder dos seus braços poderiam livrar do mal. Não, eles não confiam nas suas armas, ele não confia na espada, ele não confia, na multidão dos homens e do seu povo. Eles confiam no braço soberano, poderoso de Deus. É Deus que nos conduz, irmãos, na nossa caminhada. Por isso que o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, Ele que fez os céus e a terra. A confiança e o socorro do salmista, dos peregrinos, estava no Senhor. Nada lhes aconteceria sem a permissão de Deus. E é isso que nós vamos encontrar nesse mesmo salmo. O salmista lembra quem é Deus, o que Ele fez e qual é o poder dEle, que livra e redime o seu povo. Meus irmãos, eu quero compartilhar brevemente exatamente sobre as promessas de Deus em socorro ao seu povo. As promessas de Deus em socorro a você que crê, que entregou a sua vida a Cristo. Nós que fazemos parte da igreja do Senhor aqui na terra, dessa igreja visível que um dia aguarda encontrar-se com o Senhor nos ares, na igreja invisível, na habitação que teremos com o Senhor para todo sempre. E lá não haverá morte, não haverá sofrimento, porque o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. O Senhor Jesus já venceu a morte na cruz. Então, nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós trazemos à memória a morte e ressurreição de Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus disse, que quando tomarmos a ceia, a Páscoa foi substituída pela ceia. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, trazemos à memória o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ele venceu a morte e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. A promessa do Senhor Jesus é que um dia Ele voltará para redimir a sua igreja. Meus irmãos, eu quero então compartilhar rapidamente no Salmo 121 sobre as promessas de Deus. E a primeira promessa aqui que nós vemos no Salmo é que Deus promete proteger o peregrino e guardá-lo. Deus promete proteger você, a sua família e guardá-lo de todo mal. O texto nos diz, o verso 2 e o verso 3 do Salmo 121, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus vela pelo seu povo. O caminho era perigoso de dia e de noite, havia subidas e descidas, o terreno era íngreme, rochoso. Deus está dizendo ao peregrino, onde quer que ele esteja, onde quer que ele estivesse, Deus não permitiria que os seus pés tropeçassem. É exatamente isso, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus tem cuidado com o seu povo, Deus conduz os seus passos para livrá-lo do perigo. Deus está dizendo ao peregrino, onde quer que você esteja, eu estou com você, você não vai sequer tropeçar. Deus fortalece os nossos passos para que em momento algum venhamos a tropeçar. Deus conduz a sua igreja ao longo da história. Ao longo da história a igreja passou perseguição, a
a igreja passou por situações difíceis, de confinamento, momentos de luta, de dificuldade, e muitas vezes a palavra de Deus trazia alento, muitas vezes a palavra de Deus mostrava o caminho da confiança, da perseverança. Veja, Deus aqui lhe diz que jamais iria abandonar, nem sequer cochilar, ele iria ficar atento em todo lugar, onde quer que eles estivessem, onde quer que ele colocasse os seus pés, desde a saída deles até a chegada em Jerusalém, o Senhor protegeria, e desde agora e para todo sempre, como diz exatamente o verso 8 desse salmo, né? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Deus tem protegido, livrado do mal o seu povo. Meus irmãos, sabemos que o vigia que cochila, ele não é de confiança, né? Mas o nosso Deus, ele diz, ele não dorme, nem dormitará o guarda de Israel, né? Meus irmãos, podemos ficar tranquilos que o que Deus promete aqui é não nos abandonar. Ele sequer tirará um cochilo, ele não dorme, ele está cuidando de nós. É isso que o salmista nos apresenta. Deus, ele é o Senhor das nossas vidas. O verso 3 diz, não permitirá, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita o guarda de Israel. Meus irmãos, nós temos essa certeza, essa garantia que o Senhor está conosco todos os dias. Em meio às dificuldades, aos dilemas que nós passamos, não podemos perder a nossa esperança em Deus. Deus tem ouvido a oração do seu povo, as lágrimas derramadas, a igreja do Senhor não pode deixar de clamar ao Senhor. Meus irmãos, eu também quero mostrar que a segunda promessa aqui que nós encontramos nesse salmo é que Deus promete que vai guardar o peregrino em todas as ocasiões, seja qual for o momento da sua vida. Se você teme a Deus, se você confia, saiba que Deus está contigo, que Deus te livra do mal. É exatamente isso que diz o verso 5 e o verso 6, não é? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então o sol representa aqui os perigos do dia, né? Os raios fortes, a insolação é uma ameaça real aos peregrinos que estavam ali durante dias, no calor do sol, sabe, no frio da noite. A lua representa esses perigos exatamente porque de dia e de noite, tanto os perigos do dia como da noite, Deus está dizendo que está com o seu povo, né? É exatamente isso que diz o verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. No verso 5, Deus se apresenta como a sombra do peregrino, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, ou seja, Ele está conosco. Isso aqui dá a ideia exatamente que Deus está conosco ali, em qualquer momento, né? Ou seja, aonde quer que vamos, a sombra vai, Deus é a nossa sombra, ou seja, Ele está ligado a nós, Ele está conosco. Meus irmãos, não há um momento da nossa vida que Deus não tenha cuidado de nós, que Deus não tenha livrado. Interessante aqui que não é o anjo que Deus diz que acampa-se ao redor. Nesse salmo diz, Ele estará conosco, né? O texto diz exatamente isso. É o Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra. Ele promete estar conosco, Ele próprio. É exatamente o Senhor que te guarda. O Senhor é quem nos protege, quem nos livra do mal. Deus aqui está dizendo ao seu povo, sou eu mesmo que vou acompanhar vocês durante o seu caminho. Essa é uma verdade, meus irmãos. Eu e você nunca devemos perder a nossa fé, a nossa confiança. E eu sei, como a própria Escritura diz, que aqueles que creem em Deus, eles perseverarão até o fim. Eles permanecem confiados em Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, temos aqui a promessa de Deus que estará conosco, livrando de todo mal. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. Meus irmãos, sabemos disso, sabemos que Deus está conosco, sabemos que Deus tem nos conduzido na caminhada da nossa jornada aqui, na nossa peregrinação. Então não podemos nos afastar da palavra de Deus que nos traz esse conforto, essa segurança. Não podemos nos afastar da comunhão dos santos, sabe, de fazer parte dessa igreja visível. Esse momento que estamos de fato confinados em nossos lares, mas temos orado uns pelos outros, temos buscado a face do Senhor. É uma oportunidade das famílias se reunirem os seus filhos para lembrar-se e buscar o Senhor. Que esse momento nos traga lições. E esse momento é um momento pedagógico da igreja poder estar mais, sabe, buscando a face do Senhor. Que a igreja possa lembrar de estar sempre buscando a face de Deus em oração, com jejuns, sabe, na comunhão da sua família, do seu lar, intercedendo a Deus, suplicando a Deus pelas suas misericórdias. Meus irmãos, e também quero compartilhar ainda sobre a terceira promessa que nós podemos ver no Salmo 121. Deus vai guardá-lo de todos os males. É exatamente isso que diz o verso 7. Diz assim, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma.
Meus irmãos, o que significa esse guardar de todo mal, né? Significa todos os tipos de males, doenças, catástrofes, desgraça que vêm de forma inesperada, enfermidades das quais nós não esperávamos. A calamidade, ela vem sem avisar. As dificuldades, as lutas, os dissabores da vida podem vir a qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida, mas o Senhor protege e livrar de todo mal. É isso que diz o verso 7. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. Veja, preste bem atenção aqui, irmãos. Deus promete nos guardar de todas as coisas, porque todas as coisas, segundo a sua vontade, Deus pode permitir que nós passemos por lutas, por dificuldades, mas elas têm um fim pedagógico para nos ensinar a buscar a sua face, para buscar uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, não é? Quando o salmista aqui diz que Deus vai guardar, o verso 7, o finalzinho diz, Ele guardará a tua alma. Aqui mostra o Senhor nos livrando do mal maior, que seria a perda da nossa alma. O Senhor nos dá a garantia da vida eterna. O pior mal que pode acontecer a uma pessoa é perder a sua alma, né? Que poderá dar ao homem em troca da sua alma, né? Ainda que ele conquiste todas as coisas aqui na terra, mas aquele que não tem essa verdade santa da sua vida nos braços do Senhor, a vida eterna que Deus garantia. Então, nenhum peregrino aqui, irmão, está isento de dificuldade, de sofrimento, de males. A exemplo dos peregrinos aqui, o povo de Israel, de caminho para Jerusalém, confiando na providência de Deus em meio aos perigos. Eles confiam no Senhor. E a promessa de Deus, ainda que mal nos sobrevenha, ainda que passemos por dificuldades, o Senhor guardará a nossa alma, a nossa vida na presença do Senhor de forma eterna, louvando, adorando e gozando toda a felicidade. O Senhor nos promete essa garantia eterna. Jesus, o Filho de Deus, Ele passou por sofrimento, por angústia, até a morte de cruz. Ele morreu a nossa morte. Ele se deu em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa, mas Ele ressuscitou. E Ele nos garante a vida eterna a todos aqueles, porque a morte é uma consequência do pecado. Os sofrimentos é uma consequência do pecado, não apenas na raça humana, mas em todo o universo. Mas exatamente quando Jesus voltar, Ele irá redimir a terra, o universo, Ele redimirá o seu povo, e nós viveremos eternamente nesse novo céu, nova terra, restaurada, onde mais não haverá a morte. O Senhor nos garante a glória eterna. Essas angústias nos ensina a buscar a Deus, nos ensina a nos santificar, nos ensina a saber quem é o nosso Deus. Irmãos, precisamos esperar em Deus e no seu socorro eterno. É isso que o Salmo nos ensina. E eu quero dizer ainda a quarta promessa que nós encontramos nesse Salmo. Está no verso 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Deus guardará a saída e a entrada. É isso que Deus promete aos peregrinos em caminho a Jerusalém, em caminho ao Monte Santo, à Arca da Aliança, ao momento da comunhão ali dos santos. Deus promete guardar desde a entrada à saída. Deus vai guardar aqui e para todo sempre. Deus não deixa que os nossos pés vacilem. Aqui o Senhor está dizendo ao peregrino de sua cidade, o caminho todo, até a entrada de Jerusalém, eu o guardarei, eu o protegerei. Você confia e crê que Deus tem guardado os seus pés, a sua casa, a sua família, que o Senhor é o fiel guarda? Pois saiba disso, Deus ama você. Deus ama-nos tanto que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A garantia da alma, a garantia da nossa habitação para todo sempre com o Senhor, para a igreja redimida. Meus irmãos, ou seja, durante o percurso, o tempo todo da nossa peregrinação aqui na terra, Deus vai nos guardar, Deus vai estar conosco. Essa é a promessa do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá o galardão dos céus. Meus irmãos, a coroa da vida. Então que nós possamos estar sempre perseverando na palavra do Senhor, na oração, na comunhão, no partir do pão, como fazia a igreja registrada no livro de Atos dos Apóstolos, como viviam os irmãos convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, alegria, e eles testemunhavam acerca da sua fé, da sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, não apenas na saída e na entrada, mas desde agora e para sempre, Deus promete guardar e proteger o seu povo. Você faz parte do povo de Deus, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você de fato entregou a sua vida a Cristo e sabe, apesar de você reconhece Deus em sua vida, você reconhece que a cada dia precisa mudar o seu coração, precisa ser transformado.
porque essa é a promessa de Deus ao seu povo, porque Deus nos promete isso. Veja, o verso 4, voltando, diz assim: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, o guarda de Israel, aqui temos a doutrina da aliança. Isso, Israel era o povo da aliança, né? Esse povo da aliança se estendeu a toda a igreja do Senhor, todo aquele que confessou Jesus Cristo faz parte dessa aliança. Nós que cremos em Jesus somos os descendentes de Israel, fazemos parte, a igreja dos nossos dias é a continuação espiritual da nação de Israel, o Israel de Deus, ou seja, o seu povo é todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, o seu Redentor. E é por isso que Jesus morreu. A oração sacerdotal, exatamente o Senhor Jesus intercedendo ao Pai pelos seus, por aqueles que vierem a crer, por aqueles que creem em seu nome. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de Cristo. Meus irmãos, Deus tem com a igreja um pacto, uma aliança formada no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É exatamente aquele cordeiro da Páscoa lá do Antigo Testamento, nos umbrais, nas soleiras das portas, que aonde o anjo do Senhor visse o sangue, ali não teria morte. E essa é a garantia de guardar a nossa alma, de proteger, de levar-nos aos céus, ao encontro com o Senhor. No sangue, não mais de animais, como era feito no Antigo Testamento, aquele cordeiro que foi imolado, mas o sangue perfeito, santo e puro do Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário. E ali, irmãos, temos a aliança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sangue puro do nosso Salvador, que foi derramado por mim e por você. Meus irmãos, eu quero concluir mostrando essa verdade. Deus, o fiel guarda dos homens. Deus, aquele que está com o seu povo na peregrinação dos seus dias. Meus irmãos, os nossos olhos devem se dirigir para o Monte do Calvário, não mais para o Monte Sião, não mais precisamos fazer essa peregrinação até Jerusalém. Onde o nosso Salvador foi levantado foi ali no Monte Calvário, aonde ele foi pregado na cruz. Irmãos, nós perguntamos hoje: de onde virá o nosso socorro? O meu socorro, o seu socorro, o socorro da igreja do Senhor, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a promessa de Deus para o seu povo, né? O nosso socorro vem daquele que morreu por nós na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, no primeiro dia da semana é o dia do Senhor. É esse dia que nós comemoramos, é esse dia que estamos na igreja como povo reunido. É nesse dia que estamos nos nossos lares, mesmo confinados, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor na sua face, meditando na sua palavra, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais, buscando a face do Senhor e clamando, né, que o nosso Deus possa vir redimir o seu povo. Meus irmãos, o nosso socorro vem exatamente de Jesus. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar vivos e mortos. Exatamente, o Senhor está voltando, os sinais estão cada dia mais evidentes da volta do nosso Senhor. É nele que o povo de Israel, aqui os peregrinos, colocavam a sua confiança. É nele que eu e você colocamos a nossa confiança, no Filho de Deus Todo-Poderoso. É ele a nossa esperança, ele é o nosso Salvador. Meus irmãos, é nele que espero dia e noite, na minha caminhada, na nossa peregrinação. Nós confiamos em Deus em todas as situações. Ele guarda a minha alma, ele guarda a sua alma, ele guarda a sua igreja, né? Como diz o Salmo de número 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Ele que vela por nós. Então, meus irmãos, o meu socorro vem do Senhor, que não somente fez os céus e a terra, mas que me deu o seu Filho para ser o meu Salvador.